E se eu te contasse uma história? Uma história sobre uma construção que desafia o que a gente imagina ser possível. Imagine que você está caminhando em um lugar muito antigo. De repente, você se depara com uma parede. Mas não é uma parede qualquer. As pedras que formam sua base são gigantescas, tão grandes que parecem ter sido colocadas ali por uma força de outro mundo. Cada bloco de pedra pesa mais de 800 toneladas. Agora, pare e pense nisso. 800 toneladas. Isso é quase o peso de 2 Boeings 747. Aqueles aviões enormes. Como é que alguém, há quase 2000 anos, conseguiu mover e posicionar algo tão pesado com tanta precisão? Essa é a pergunta que nos leva a Baalbek, um complexo de templos romanos localizado no Líbano. É uma pergunta sobre engenhosidade humana. É sobre como nossos antepassados, sem os guindastes e as máquinas que temos hoje, realizaram feitos que nos deixam de queixo caído. As pedras de Baalbek, conhecidas como Triliton, estão lá, firmes, como um testemunho silencioso de uma capacidade técnica extraordinária. Elas nos convidam a olhar para o passado não com espanto místico, mas com admiração pela inteligência e pela organização. A gente olha para aquela parede e a primeira reação é dizer, não é possível. Mas a engenharia nos mostra que sim, era possível. E o mais fascinante é descobrir como. A sensação de estar diante dessas pedras é algo difícil de descrever em palavras. É uma mistura de humildade e curiosidade. Você se sente pequeno, não apenas fisicamente, mas também diante da grandiosidade daquela conquista. É como se as pedras sussurrassem uma história de planejamento, de trabalho em equipe e de uma persistência incrível. O mistério não está no se eles fizeram, porque a prova está bem na nossa frente. O verdadeiro fascínio está no como. Como um grupo de pessoas, com ferramentas que hoje consideramos simples, conseguiu dominar a física e a logística a tal ponto. É essa jornada que vamos fazer agora, passo a passo. Quando falamos sobre a escala de Baalbek, os números são tão grandes que quase perdem o sentido. Vamos tentar colocar em perspectiva. O Triliton é formado por 3 blocos de pedra calcária, dispostos lado a lado, para formar parte do pódio do Templo de Júpiter. Cada um desses blocos tem aproximadamente 19 metros de comprimento, 4 metros de altura, 3,5 metros de largura. Para visualizar isso, imagine um ônibus articulado, daqueles bem compridos. Agora imagine que ele é feito de uma única peça de rocha maciça. Cada bloco do Triliton é mais ou menos desse tamanho. O peso estimado de cada um é de 800 toneladas. Juntos, eles somam 2.400 toneladas de pedra perfeitamente encaixada. Mas a história não para por aí. Como eu disse, a pedreira próxima nos dá uma pista ainda mais impressionante sobre a ambição dos construtores. A pedra da mulher grávida está lá, parcialmente esculpida e ainda ligada à rocha-mãe. Ela pesa cerca de 1.000 toneladas. Se fosse colocada em pé, teria a altura de um prédio de 6 andares. Perto dela, há outros 2 monólitos gigantes, um de 1.242 toneladas. E o maior de todos, com 1.650 toneladas. Isso nos mostra que os construtores não apenas moveram blocos de 800 toneladas. Eles planejavam usar peças ainda mais colossais. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o problema, transformando-o de um desafio de força para um espetáculo de engenharia. Não estamos mais falando de simplesmente empilhar pedras, como nas pirâmides do Egito, onde os blocos, embora numerosos, eram muito menores, pesando em média 2,5 toneladas. Em Baalbek, o desafio é de outra ordem de magnitude. Mover um único bloco de 800 toneladas é um problema de engenharia completamente diferente. Não é uma questão de ter muitos trabalhadores puxando. É uma questão de como distribuir essa força, como superar o atrito e como controlar o movimento de uma massa tão colossal com precisão milimétrica.
O planejamento precisava ser impecável desde o momento em que a pedra era cortada na pedreira. A descoberta desses blocos ainda maiores na pedreira nos diz algo fundamental. Os construtores de Baalbek não estavam improvisando. Eles tinham um método. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e tinham confiança em suas técnicas para projetar o uso de pedras que pesavam mais de 1000 toneladas. Isso nos força a abandonar a ideia de que a tecnologia antiga era rudimentar. Pelo contrário, ela era altamente especializada e eficaz para os problemas que se propunha a resolver. A escala de Baalbek não é um acidente. Então, vamos ao como. Como se move um bloco de 800 toneladas? Não se trata apenas de força bruta. Se você simplesmente amarrar cordas, pedir para milhares de pessoas puxarem, o resultado mais provável é um desastre. A pedra poderia girar, as cordas poderiam arrebentar. A energia seria desperdiçada em direções erradas. O verdadeiro desafio é físico e logístico. A solução está na engenharia, não na força. O principal inimigo a ser vencido, o atrito, é a resistência que surge quando deslizamos um objeto sobre uma superfície. Para mover um bloco tão pesado, a primeira tarefa era reduzir drasticamente o atrito. Imagine empurrar um guarda-roupa sobre um tapete felpudo. Muito difícil. Agora imagine o mesmo guarda-roupa sobre piso de madeira encerado. Fica muito mais fácil. O princípio é o mesmo, em escala monumental. Precisavam criar uma pista super lisa e resistente entre a pedreira e o local. Estrada pavimentada com lajes de pedra. Base de terra batida e nivelada com extrema precisão. Além disso, precisavam de uma interface entre pedra e chão para minimizar o atrito. Duas hipóteses prováveis, talvez juntas. Hipótese 1. Roletes de madeira. Troncos cilíndricos sob o bloco transformariam atrito de deslizamento em rolamento. Hipótese 2. Um grande trenó de madeira sob a pedra. O trenó desliza sobre a superfície preparada. Superfície lubrificada com água. Superfície lubrificada com argila úmida. Superfície lubrificada com gordura animal. Cada etapa era calculada, não desorganização. Um processo científico baseado em observação e experimentação. Precisavam entender a relação entre peso, superfície e a força necessária. Quantos roletes para suportar 800 toneladas sem quebrar? Qual o melhor lubrificante? Qual a inclinação máxima da rampa? Todas essas eram perguntas de engenharia que precisavam de respostas práticas. Portanto, o movimento das pedras de Baalbek não foi um milagre, mas aplicação sistemática de princípios físicos para um problema épico. Vamos aprofundar um pouco mais essa engenharia do movimento. A chave para tudo, como vimos, é o atrito. Os engenheiros romanos, que construíram o templo em Baalbek, eram mestres em logística e construção. Eles sabiam, por experiência, que a força necessária para mover um objeto é uma fração de seu peso. Essa fração é determinada pelo coeficiente de atrito. Eles não precisavam da fórmula matemática exata, mas entendiam o conceito na prática. O objetivo era tornar esse coeficiente o menor possível, e eles tinham várias ferramentas para isso. Uma das técnicas mais eficazes, comprovada por experimentos modernos, é o uso de um trenó sobre areia úmida. Um estudo na Physical Review Letters mostrou que a quantidade certa de água na areia cria uma camada especial. Essa camada reduz drasticamente o atrito e facilita puxar objetos pesados. Os egípcios já usavam essa técnica para mover estátuas e blocos. É muito provável que os construtores de Baalbek também conhecessem e aplicassem esse método. Uma estrada de areia compactada e umedecida poderia ter sido o caminho para os gigantes de pedra. Outra peça fundamental do quebra-cabeça são os roletes. Colocar um bloco de 800 toneladas sobre roletes de madeira é uma solução elegante. Os roletes distribuem o peso e permitem que o bloco se mova com muito menos esforço. Mas isso cria desafios logísticos. À medida que o bloco avança,
Os roletes que ficam para trás precisam ser rapidamente movidos para a frente em um ciclo contínuo. A direção precisa ser controlada com muito cuidado. Um pequeno desvio poderia fazer o bloco tombar ou sair dos roletes. Um erro assim seria catastrófico e levaria semanas ou meses para ser corrigido. A combinação de diferentes técnicas é a explicação mais plausível. Um grande trenó de madeira para proteger a base da pedra e distribuir o peso. Esse trenó sobre uma série de roletes que se moviam ao longo de uma pista preparada. E essa pista poderia ter sido lubrificada. Essa abordagem em camadas, onde cada elemento resolve uma parte do problema, é a marca da boa engenharia. É um sistema, não uma única solução mágica. E esse sistema, embora pareça complexo, é totalmente viável com a tecnologia e o conhecimento que os romanos possuíam. Mesmo com toda a engenharia para reduzir o atrito, bem, uma força considerável ainda era necessária. E essa força vinha de pessoas. Muitas pessoas. Mas não é só número. O segredo é a sincronização. Imagine um cabo de guerra. Se cada pessoa puxar em momentos diferentes, o time perde. Mas se todos puxarem juntos, a força combinada é imensa. Coordenação era tão importante quanto força individual. Era preciso liderança clara e um sistema de comunicação eficiente. Provavelmente capatazes ou engenheiros dirigiam a operação. Tambores ditando o ritmo, cornetas marcando os sinais, bandeiras como sinais visuais. Preparar, puxar, preparar, puxar. Cada comando era seguido por um esforço conjunto e simultâneo. A cadência garantia a aplicação suave e contínua, evitando trancos. O movimento era lento, alguns metros por dia, mas constante e controlado. Além dos puxadores, outras equipes eram vitais. Trabalhadores movendo os roletes da traseira para a frente. Equipes cuidando da lubrificação da pista. Carpinteiros consertando trenó e roletes. Equipes usando alavancas, equipes usando cunhas. Essas ferramentas faziam pequenos ajustes de direção e impediam que a pedra deslizasse para trás. Era uma orquestra de trabalho humano. Essa organização social é tão impressionante quanto a engenharia. Mostra uma sociedade capaz de mobilizar e gerenciar projetos de longo prazo. Exigia planejamento, hierarquia e visão compartilhada. Do engenheiro-chefe ao trabalhador que carregava a água, todos eram peças de uma engrenagem. Baalbek não é só pedra, é um monumento à cooperação humana. A força vinha da união e da disciplina. Mover o bloco de 800 toneladas da pedreira até o local da construção é apenas metade da batalha. A outra metade, talvez ainda mais impressionante, é posicioná-lo com precisão milimétrica ao lado dos outros blocos. Quando você olha para o Trilithon, uma das coisas que mais choca é a perfeição das juntas. Os blocos se encaixam tão bem que, em alguns lugares, é difícil passar uma folha de papel entre eles. Isso não acontece por acaso. Isso é o resultado de um trabalho de acabamento e ajuste fino que exige uma habilidade e uma paciência extraordinárias. Para alcançar essa precisão, o primeiro passo era garantir que a base estivesse perfeitamente nivelada. Qualquer pequena irregularidade na fundação seria amplificada. Os construtores romanos usavam ferramentas como o chorobates para garantir que as superfícies estivessem absolutamente horizontais. Eles também usavam fios de prumo para verificar a verticalidade. O nivelamento da base era a etapa mais crítica para garantir a estabilidade e a precisão de toda a estrutura. Uma vez que o bloco gigante era trazido para perto de sua posição final, começava o trabalho delicado de ajuste. Usando enormes alavancas de madeira e a força de dezenas de homens, o bloco era movido lentamente, centímetro por centímetro. Pequenas cunhas de madeira pequenas, cunhas de metal eram inseridas para levantá-lo ou incliná-lo ligeiramente. Areia fina poderia ser usada para preencher pequenos vãos e ajudar a assentar a pedra de forma uniforme. Era um processo lento e metódico, uma dança de gigantes controlada por formigas. Cada movimento era planejado e executado com o máximo cuidado.
Finalmente, as faces dos blocos que ficariam em contato precisavam ser perfeitamente planas. Esse trabalho era feito por pedreiros especializados, que passavam semanas ou meses polindo e alisando as superfícies, com ferramentas manuais e abrasivos como areia. Eles provavelmente usavam réguas retas e esquadros para verificar a planicidade constantemente. Qualquer pequena saliência era cuidadosamente removida até que a superfície estivesse impecável. Essa atenção obsessiva aos detalhes é o que diferencia uma construção comum de uma obra-prima. A precisão do encaixe em Baalbek não é apenas estética. Ela garante que o peso seja distribuído uniformemente, aumentando a longevidade e a resistência da estrutura. Diante de tanto trabalho e complexidade, uma pergunta natural surge: por quê? Por que se dar ao trabalho de usar blocos tão absurdamente grandes? Por que não usar pedras menores e mais fáceis de manusear, como fizeram na maioria das outras construções romanas? Existem várias hipóteses. A resposta, provavelmente, é uma combinação de razões técnicas, simbólicas, práticas. Não há uma única explicação, mas um conjunto de fatores que tornaram essa escolha lógica para os construtores da época. A primeira hipótese é técnica e tem a ver com estabilidade estrutural. Baalbek está em uma região sismicamente ativa. Uma fundação construída com blocos maciços, com pouquíssimas juntas, é inerentemente mais estável e resistente a terremotos. As juntas são os pontos fracos de qualquer construção. Menos juntas significam uma estrutura mais monolítica e coesa, capaz de resistir melhor às forças laterais de um tremor. A massa pura dos blocos também contribui para a estabilidade, ancorando firmemente o templo ao solo. A escolha por megálitos pode ter sido uma decisão de engenharia para garantir a perpetuidade da obra. A segunda hipótese é simbólica. Em qualquer época, a arquitetura é uma demonstração de poder. Construir com as maiores pedras do mundo era uma declaração de força, riqueza, capacidade. Era uma forma de dizer: nós podemos fazer o que ninguém mais pode. O templo de Júpiter em Baalbek era um dos maiores do império. Sua fundação monumental servia para impressionar e intimidar súditos locais visitantes de terras distantes. A escala da construção era uma mensagem política e religiosa tão poderosa quanto o próprio templo. Uma terceira razão pode ser a eficiência, por mais contraintuitivo que pareça. Embora mover cada bloco fosse uma tarefa hercúlea, usar menos blocos significava menos trabalho de corte, menos juntas, para selar um processo de assentamento mais rápido, uma vez que o sistema de transporte estivesse montado. Para uma plataforma de fundação, onde a aparência externa não era a principal preocupação, criar uma base com poucas peças gigantescas poderia, no final das contas, ter sido considerado mais eficiente do que lidar com milhares de blocos menores. Era uma abordagem diferente, focada em resolver o problema da base de uma só vez, com peças que eram, em si, parte da própria fundação. É muito importante deixar uma coisa clara. As pedras de Baalbek, por mais impressionantes que sejam, não quebram nenhuma lei da física. Elas não flutuaram, não foram movidas por telecinese, nem por tecnologias perdidas de outro planeta. O que Baalbek faz, e faz de forma espetacular, é desafiar a nossa intuição moderna. Nós, que vivemos em um mundo de máquinas hidráulicas e guindastes de alta capacidade, tendemos a subestimar a engenhosidade do passado. Olhamos para um bloco de 800 toneladas e pensamos: impossível sem um guindaste. Essa é a nossa intuição falando, baseada na nossa experiência. Mas a engenharia antiga operava com uma lógica diferente. Ela não se baseava em motores potentes, mas no conhecimento profundo de princípios mecânicos simples. Alavancas, rampas, roletes e a redução do atrito. E, acima de tudo, se baseava em um recurso que eles tinham em abundância: tempo e mão de obra organizada. O que para nós parece um obstáculo intransponível era, para eles, um problema de logística a ser resolvido com planejamento, paciência e cooperação.
O movimento de cada pedra não era um evento rápido de uma tarde, mas um projeto que poderia levar meses. O que nos surpreende em Baalbek não é a violação das leis naturais, mas a escala da aplicação dessas leis. A capacidade de organizar milhares de pessoas em um esforço coordenado, de manter um projeto por anos ou décadas, de aprimorar técnicas através da tentativa e erro. Isso é o que realmente nos deixa maravilhados. A nossa intuição nos diz que antigo é sinônimo de primitivo. Baalbek está lá para nos mostrar que antigo pode ser sinônimo de brilhante, metódico e incrivelmente sofisticado. Portanto, quando olhamos para o Triliton, não devemos ver um mistério inexplicável. Devemos ver uma aula de engenharia a céu aberto. Uma demonstração do que a mente humana é capaz de alcançar quando está focada em um objetivo. A verdadeira magia de Baalbek não está em como as pedras foram movidas, mas no fato de que seres humanos como nós descobriram como movê-las. Isso nos conecta diretamente com eles, através dos milênios, em uma admiração compartilhada pela solução de um grande desafio. O impossível é, muitas vezes, apenas uma questão de perspectiva e de método. Então, o que a gente leva de tudo isso? Qual é a grande lição que essas pedras silenciosas no Líbano nos ensinam hoje, em 2026? A lição mais poderosa é que a capacidade humana para resolver problemas é muito maior do que imaginamos. Baalbek nos mostra que as limitações tecnológicas podem ser superadas com inteligência, planejamento e, acima de tudo, organização. As pedras gigantes nos impressionam pelo seu peso, mas o que deveria nos inspirar de verdade é a engenharia social e logística por trás delas. Em vez de procurar por explicações fantásticas, podemos encontrar uma história muito mais fascinante na realidade. Engenheiros que calculavam rampas, carpinteiros que construíam trenós gigantes, pedreiros que poliam superfícies por meses, milhares de trabalhadores que puxavam em uníssono, seguindo o ritmo de um tambor. É a história do triunfo do método sobre a força bruta, da paciência sobre a pressa e da colaboração sobre o esforço individual. Baalbek é um monumento ao poder do trabalho em equipe. Em vez de vermos os povos antigos como figuras distantes e primitivas, podemos vê-los como colegas engenheiros, enfrentando desafios com as ferramentas que tinham à disposição. Isso nos dá uma sensação de continuidade e nos lembra que a engenhosidade não é uma invenção moderna. A mesma centelha de criatividade que projetou o movimento das pedras de Baalbek é a que hoje nos leva a explorar outros planetas. No final das contas, Baalbek nos inspira a olhar para os nossos próprios desafios com uma nova mentalidade. O que parece impossível hoje pode ser apenas um problema de engenharia esperando pela solução certa. Pode exigir tempo, pode exigir a colaboração de muitas pessoas e certamente exigirá paciência. Mas, como as pedras do Triliton nos mostram há quase 2 milênios, com o método certo e a determinação para executá-lo, quase nada está fora do nosso alcance. Essa é a verdadeira e atemporal magia de Baalbek.